Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que reza comigo nesta manhã, seja através desta emissora de rádio que nós agradecemos pela veiculação do nosso programa, seja aqui no nosso canal do YouTube, muito obrigado por nos prestigiar aqui com a sua presença orante e intercessora. Obrigado por rezar por mim, por rezar pela Igreja, pelo Santo Padre, pelos sacerdotes e pelos bispos. Hoje, a Igreja celebra com alegria a festa de São Tiago Maior, um dos primeiros apóstolos chamado por Jesus. Irmão de São João Evangelista, testemunha da transfiguração, da ressurreição da filha de Jairo e da agonia do Senhor no Horto das Oliveiras, São Tiago foi também o primeiro dos apóstolos a derramar o próprio sangue por Cristo, conforme narra o livro dos Atos dos Apóstolos. A liturgia de hoje nos ensina que o verdadeiro discípulo não busca privilégios, mas o serviço. Quero meditar com você, nesta manhã abençoada, essa temática: servir com humildade é o caminho da verdadeira grandeza. Todos desejamos realizar algo grande na nossa vida. Deixar uma marca, construir uma história, ser úteis. Esse desejo em si mesmo é bom. O problema surge quando confundimos grandeza com poder. Quando pensamos que ser grande é mandar, é ter muito dinheiro, é ter um patrimônio imenso, é ser admirado, ser servido. E nosso Senhor Jesus veio inverter completamente essa lógica. Séculos depois, São Bento, pai dos monges, ensinaria exatamente o mesmo. No capítulo 71 da Regra, ele escreve: os irmãos obedeçam de boa vontade uns aos outros, porque por este caminho da obediência, caminho para Deus. É uma afirmação surpreendente. Normalmente pensamos na obediência apenas como uma relação entre o superior e o subordinado. São Bento vai além. Ele fala de uma obediência recíproca na comunidade dos monges. Todos servem, todos ajudam, todos carregam os pesos, os fardos uns dos outros, porque todos pertencem a Cristo. É uma verdadeira escola de comunhão. Quem vive apenas para si acaba isolado. Quem vive para servir constrói fraternidade. Olhemos para São Tiago. Quando Jesus o chamou às margens do lago, ele deixou imediatamente as redes, o barco e até mesmo seu pai. Não porque desprezasse sua família, mas porque havia encontrado um tesouro infinito. Eu digo para você, fazendo aqui um adendo, somente quem encontra esse tesouro infinito, que é Cristo, é capaz de evangelizar de verdade. É capaz de ser um pai e um esposo de verdade. É capaz de ser uma mãe, uma esposa de verdade. É capaz de serem filhos de verdade. Esse tesouro é Cristo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Os santos viveram isso e nos deram valorosos testemunhos sobre isso. Como é grande esse gesto de aceitar Jesus no nosso coração, na nossa vida, de deixar que o Cristo realmente transborde o seu amor, a sua misericórdia dentro de nós. Esse é o tesouro. Ah, mas eu tenho facilidade nos negócios, tenho facilidade de ficar rico honestamente, ter muito dinheiro, muitos funcionários. Não tem problema nenhum. Deus concede esse dom, até para você ser um exemplo para os seus funcionários, um exemplo de empresário que não se corrompe,
que não se vende, desde que você entenda, ao olhar para os seus tesouros, que o maior tesouro é esse que está dentro de você, o Cristo. Não é pecado ser rico, desde que o seja honestamente. Não como esses aí que vivem na corrupção, roubando o país, roubando dos idosos, um governo que rouba dos idosos, um governo que é saculejado desde sempre pelos atos de corrupção verdadeiramente provados, mas com aquele esforço de pessoas desonestas tido como inexistentes. É por isso que o Brasil está afundado, por causa de corrupção, gente que quer ter dinheiro, ter poder, sem Deus. Não vai adiante, mas não prospera, porque o alheio chora o dono. Todos esses que roubam, que corrompem, que tiram o dinheiro da educação, da saúde, dos velhos, dos idosos abandonados por essas autoridades corruptas que arrancam a sua aposentadoria, isso um dia Deus vai cobrar. Se não cobra nesse mundo, cobrará na hora da morte do corrupto. O que adianta você ter tudo nesse mundo e depois ter o inferno por recompensa? Eternamente? Mas será que compensa isso? Você que é a favor da censura, fica aí tentando censurar as redes sociais, porque é através delas que nós podemos nos informar melhor, porque a mídia grande aí, ela está apodrecida também pela corrupção, porque ela está junto com essa nata de corruptos que estão aí no mundo inteiro e também no nosso país. Então é preciso, a todo custo, fazer o possível para censurar as mídias. Que triste, falta de Deus. Quando a gente olha países como a Polônia, outros países também, onde os mandatários são católicos e honestos, a gente fica impressionado. Nosso Brasil hoje poderia ser uma das maiores potências do mundo, em todos os sentidos, econômica, cultural, humana e até militarmente, se não houvesse corrupção nesse país desde lá do descobrimento e sobretudo depois com a República. Pode olhar a história da nossa República, é muito confusa. Por quê? Porque existe uma presença de legiões infernais ordenadas ali nos escritórios do demônio, como mostra lá aquele documentário sobre o inferno, sobre o demônio, Oficina do Diabo, que mostra isso, né? Os milhões e milhões de espíritos maus que são designados organizadamente para tentar as nações, os países, para levar ao infortúnio de não crermos em Deus, de perseguir os cristãos. O Brasil hoje é um país que persegue a religião. Você vê, todo dia, gente do judiciário aí proibindo, né, as práticas religiosas. É igual lá na Nicarágua, mesma coisa, que é um presidente que se diz católico, que até casou na Igreja Católica, foi criado dentro das comunidades de base, dentro da teologia da libertação, e hoje é o escorpião que nos ferrou, que ferrou a igreja, tomando o patrimônio da igreja, expulsando padres, freiras, bispos. É muito triste. Quando se tem esse encontro com Cristo, a cultura encontra esse Cristo, a cultura aceita o Cristo, tudo se torna diferente. A vida se torna serviço. E Jesus assim percorreu as cidades, evangelizou os povos, sofreu perseguições,
A gente vê no Brasil, desde câmaras de vereadores, você já vê uma visão torpe, distorcida da política. Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados, senadores, altas figuras da corte e da república que não servem o povo. Vive do dinheiro do povo, mas não serve o povo, porque não tem Cristo no coração. Os que têm estão vivendo honestamente. Que a gente tem vereadores, prefeitos, deputados, deputadas, senadores que são maravilhosos. Juízes que são realmente honestos. Mas muita gente não. Muita gente tem prazer de gastar o dinheiro do povo, porque não tem um pingo de solidariedade com os que sofrem. E finalmente Nosso Senhor entregou a própria vida por amor ao Senhor, sofrendo perseguições. Essa é a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza não consiste em ocupar os primeiros lugares, consiste em colocar Cristo em primeiro lugar. Às vezes você que reza comigo pode estar sentindo algo grande que lhe peça sacrifício da parte de Deus. Mas certamente lhe pede pequenas forças de serviço. Escutar alguém com paciência, visitar um enfermo, perdoar uma ofensa, educar bem os filhos, cumprir honestamente os deveres do trabalho, servir na comunidade, rezar pela igreja, pelo sacerdote, pelos bispos, pelo Papa. Tudo isso constrói o reino de Deus. São Bento sabia que uma comunidade cresce quando cada membro procura servir mais do que ser servido. Também nossas famílias seriam muito mais felizes se todos perguntassem diariamente: hoje, de que maneira posso melhor servir? Essa pergunta transforma lares, paróquias, dioceses, o mundo, o Brasil. Vocês que estão nos cargos públicos, vocês que querem esses cargos públicos, pense nisso. Amém. O Evangelho de hoje, Mateus 20, 20 e 28. A mãe dos filhos de Zebedeu pede a Jesus os primeiros lugares para Tiago e João. Os outros discípulos ficam indignados. Outro dia eu escutava um deputado federal, amigo, indignado com os acordos, com as fofocas, com as corrupções dentro do mundo político. É assim mesmo. Porque as pessoas querem os primeiros cargos. Então Jesus reúne a todos e ensina: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que vos serve. E conclui com palavras que resume todo o Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eis a verdadeira grandeza. Cristo reinando, servindo. São Tiago torna-se grande porque seguiu esse caminho. São Bento ensina exatamente a mesma coisa. Quem serve por amor já começou a viver a vida no céu. Amém. Convido o dileto e amado irmão e irmã que reza comigo a orarmos em espírito. Senhor Jesus, nós vos agradecemos pelo testemunho glorioso de São Tiago, apóstolo. Concedei-nos um coração generoso, humilde e disponível para servir. Livra-nos da ambição, da vaidade, do desejo de sermos sempre reconhecidos. Ensinai-nos a encontrar alegria nas pequenas obras de caridade. Que nossas famílias sejam escolas de serviço, que nossas comunidades cresçam na fraternidade, que nossos sacerdotes e missionários religiosos consagrados sejam fortalecidos em sua entrega diária, que as nossas famílias, os nossos casais e os seus filhos possam viver a experiência do ninho quente do Espírito Santo, que é o diálogo, o amor orante, o carinho,
os sentimentos bem elaborados dentro do lar. Pela intercessão de São Tiago Maior e de São Bento, concedei-nos a graça de permanecer fiéis até o fim, servindo-vos com alegria e conduzindo muitas almas ao vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas más. É mal que tu me ofereces. Bebes tu mesmo teu próprio veneno. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bento, Pai dos monges, São Tiago Maior Apóstolo e da Virgem Maria, celebrada no sábado, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, um bom final de semana para você e sua amada família. Sejamos depositários do amor que está no céu. Assim seja.